Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá a todos, esse é mais um episódio do Hemoplay Podcast. Hoje a gente vai discutir um assunto bem importante, que são os 25 anos do imatinib. Isso tem importância na hematologia, na oncohematologia. Para esse episódio eu queria convidar o Dr. Carmino de Souza, que vai participar também comigo desse episódio. Ele é professor titular da Universidade Estadual de Campinas, da Faculdade de Ciências Médicas, e também diretor científico da FAPESP, e faz parte da diretoria científica da BHH. E junto com o Dr. Carmino, o Dr. Nelson Spector, que é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então é um prazer ter todos aqui para a gente poder discutir sobre a importância do imatinib na leucemia mieloide crônica. Eu queria agradecer o convite da BHH para nós fazermos esse podcast. É muito importante, é um podcast histórico, porque 25 anos do imatinib, eu costumo dizer que, mesmo tendo vivido muito mais do que talvez eu mereça ter vivido, mas nós nunca vimos nada igual ao imatinib, algo que mudou a história natural de uma doença que era indigna, uma doença terrível que existia antes e que os jovens médicos de hoje têm dificuldade de entender do que é que nós estamos falando, né? E a minha enorme satisfação aqui é compartilhar esse podcast com o Nelson, porque nós vivemos muitas histórias da hematologia, mas particularmente uma história muito importante da questão da leucemia mieloide crônica ligado à introdução do imatinib. Eu e o Nelson somos formados na década de 70, então nós vimos tudo o que vocês podem imaginar do ponto de vista da evolução da LMC, né? A evolução da LMC era praticamente natural, com exceção aqueles poucos pacientes que conseguiam fazer transplante, mas aí não mais na década de 70, mas já na década de 80 e 90, né? A saga do interferon, que a gente nunca conseguiu introduzir, fazer funcionar, e uma droga muito pouco tolerada, eu diria. Os pacientes tinham muita dificuldade de usar. Então, eu acho que quando chegou o imatinib, eu, o Nelson, o Ricardo, o Fernandinho, vários colegas estavam no ESH quando o Brian Drucker mostrou os primeiros dados, e um olhava para o outro e dizia assim: pô, já pensou acordar de manhã, tomar um comprimidinho, estar tratando uma leucemia? Era mais ou menos o sentimento de quem estava na plateia, né? De ver aquilo. E com um certo ceticismo, mas também com uma certa esperança de que isso pudesse ser assim, né? Então, Nelson, é mais ou menos isso. E a primeira pergunta é exatamente em relação à história natural, o prognóstico da LMC. Como você viveu isso lá atrás e como é que você acompanhou essa introdução e como é que isso mudou a vida na tua instituição, na parte de educação, na parte de pesquisa, uma série de coisas que foram acontecendo. Então, um prazer estar com você aqui. Fazia tempo que a gente não se via. E amizade tem uma coisa boa: ela não envelhece. É o único sentimento que não envelhece. Então, ó, você é um daqueles amigos eternos. Verdade, Carmen. Muito obrigado. Agradeço a você e Kátia pelo convite. Acho que é muito oportuno lembrar isso, realmente pelo marco que foi a introdução do que é um modelo de terapias-alvo que persiste até hoje. Você disse muito bem, foi uma revolução, talvez só comparável a outra que nós assistimos, que foi a introdução dos tratamentos para o HIV. Nós assistimos à evolução da epidemia de AIDS e, durante anos, o nosso Hospital do Fundão era um dos hospitais de referência, certamente o da Unicamp também era. Nós víamos aqueles pacientes profundamente desnutridos e, quando surgiram os antirretrovirais, a transformação que foi o prognóstico, a qualidade de vida daqueles pacientes. E na LMC, nós tínhamos uma situação de uma doença crônica que, quando se apresentava
não alterava profundamente a qualidade de vida do paciente, mas para a qual nós tínhamos apenas alguns medicamentos que eram capazes de controlar o número de leucócitos e de diminuir um pouco as organomegalias. E ficávamos num dilema no trato com o paciente sobre como descrever a doença e o prognóstico deles, porque, como nós sabemos muito bem, o pessoal mais jovem deve saber também, mas talvez tenha uma visão mais de uma coisa do passado, o diagnóstico trazia uma bomba de efeito retardado, que era a transformação da doença, por sua história natural tão peculiar, e dentro de 3 a 5 anos, em média, a doença se transformava e o paciente ia falecer. E era, de certa forma, angustiante a gente acompanhar o paciente em fase crônica, porque era uma expectativa do momento em que iam surgir os sinais de transformação. O Nelson, e naquela época também, né, era assim, era meio que sinônimo de transplante de medula óssea, né, ter o diagnóstico de LMC, né? Exatamente. A questão é que, não, o que primeiro, eu queria complementar é que o transplante, Kátia, também era um drama naquela época. Porque a gente não pode imaginar o transplante hoje na ótica do transplante na década de 80 e 90, né? Onde pela disponibilidade de centros capazes de realizar, havia uma limitação das indicações, a gente fazia praticamente só transplante singeneico, isso reduzia muito, a faixa etária era mais baixa, o limite em que era permitido, com morbidade aceitável, fazer o transplante, de modo que é isso mesmo que vocês estão comentando. Era uma opção limitada a aproximadamente 20% dos pacientes, não mais do que isso. Mas foi de fato um tratamento transformador. Estou pensando aqui no Ricardo Pasquini, que se estivesse presente, com toda a razão, gostaria de enfatizar a importância que o transplante de medula teve como tratamento da LMC e, a partir da LMC, passou para tantas outras doenças. Nelson, só para exemplificar isso que você está falando, e a Kátia, o nosso centro fez o primeiro transplante em 1993. E a segunda paciente foi uma paciente de leucemia mieloide crônica e que está viva até hoje. Ela tem um pouquinho de GVHD, que ela convive ao longo dos anos, das décadas, mas ela está viva até hoje. E ela trabalhou muito pelos pacientes com necessidade de transplante. Ela acabou sendo uma ativista dessa área. Como eu não me lembro bem o nome daquele paciente de LMC, que também foi um grande ativista do imatinib. Ele acabou escrevendo um livro sobre a saga dele. Ele foi o último paciente que entrou no estudo de fase 2 do Brian Drucker e que foi mostrado no ASH, exatamente naquele ASH do ano 2000, né? Eu esqueci o nome dele agora, Ferramante, uma coisa assim. Então, esses pacientes, eles viveram épocas semelhantes com disponibilidades diferentes, né? Ele teve, por ter recurso e informação, ele conseguiu ir aos Estados Unidos e ser tratado lá. E o que você falou é uma coisa importante. De HIV eu concordo com você, tanto que até hoje a doença é como LMC. A busca da cura existe a todo momento, mas, na verdade, as pessoas estão vivendo com a doença e vivendo, a grande maioria vivendo muito bem. Um ou outro acaba falecendo por perda de aderência, essas coisas que acontecem em doente crônico, às vezes, ou então alguma mudança biológica, como acontece na LMC, né? Então, a pergunta um pouco para você é isso, a história natural mudou, né, Nelson? Quando a gente fala de imatinib, a gente fala na oncologia. Talvez na oncologia não exista nenhum outro exemplo. Você usou um exemplo dentro da infectologia, né? A infectologia também mudou. O tratamento de HIV mudou até o status da infectologia, na minha visão. A infectologia é outra, antes e depois da terapêutica antirretroviral, né?
E hoje, né, Wilson, como é que nós estamos vivendo esses desafios aí de- do imatinib? O imatinib continua no Brasil sendo primeira linha até hoje, né? Eu ia comentar disso que você estava dizendo, que a peculiaridade realmente da LMC foi um achado fortuito e tem muito a ver com o papel que o Brian Drucker teve no processo. Se eu puder relembrar rapidamente, a trajetória da descoberta do imatinib foi extremamente elegante e fortuita e até inesperada. No final da década de 70, um grupo de químicos dentro da Ciba-Geigy, que é um laboratório que veio a se transformar na Novartis 10 anos depois, vinha estudando oncogenes, que eram genes de vírus que se sabia que eram causadores de tumores, como sarcoma de Rous, algumas leucemias de Murinos, e perceberam que esses oncogenes eram tirosinoquinases. E esse foi o primeiro passo extremamente importante. E eles ficaram lá, a partir daí, durante quase 10 anos, desenvolvendo, como o Dr. Halley Pacheco de Oliveira gostava de dizer, numa prancheta, desenvolvendo em prancheta novas moléculas capazes de inibir tirosinoquinase. E testando isso para sarcomas, para tumores sólidos. E aí, no início da década de 90, o Brian Drucker soube que havia esse estudo em andamento e procurou eles para dizer a eles que havia uma doença hematológica que tinha uma translocação BCR-ABL, cujo produto proteico era uma tirosinoquinase. E, a partir daí, eles haviam testado, na verdade, centenas de pequenas moléculas, e a molécula 571, que eles denominaram de STI 571, foi testada in vitro para culturas celulares. Inicialmente eram pacientes de LMC em crise blástica, e os resultados foram absolutamente estarrecedores para os pesquisadores, que viram a inibição completa de todas as linhagens celulares que eles testaram. De modo que, a partir daí, eles centraram mais a atenção na LMC. Havia várias preocupações. Uma delas é que a tirosinoquinase é uma enzima central no metabolismo celular de uma forma geral. Então, eles se diziam: o que será que vai acontecer se a gente der um inibidor desses? O que vai acontecer no organismo de um paciente? Então, havia um temor muito grande, fizeram estudos muito cuidadosos de fase 1, quando começou, mas os resultados foram tão impressionantes que aquilo vazou para a imprensa e resultou num famoso número da revista Time americana, com uma reportagem de capa, em que havia a menção dessa nova era do tratamento do câncer com terapias direcionadas a alvos moleculares, chamadas terapias-alvo, e na própria capa havia menção ao Glivec, que é o nome comercial que tinha sido dado meio que às pressas para o lançamento do imatinib. Então, a partir daí, também é interessante destacar isso. Evolução. Fala, Catinha. Kátia, não, eu estou falando que isso assim, uma revolução tão grande, né? Que eu me lembro assim, que os primeiros estudos eram estudos em pacientes de fase avançada e que os resultados realmente foram fantásticos. E daí vieram os estudos em paciente em fase crônica, primeira linha, que foi o estudo IRIS, que foi um grande estudo. Mas quando a gente começou a usar aqui no Brasil, a gente começou usando nesses pacientes de fase avançada, né? Isso. E os desafios relacionados a isso também, né? Às vezes mais toxicidade hematológica. Então, a gente passou por essa transição, né? Mas, Kátia, é habitual isso, é muito habitual você começar com paciente fora de proposta terapêutica e tal, porque é muito difícil até superar questões éticas quando você vai usar em pacientes em fases iniciais ou que tem alguma proposta válida de tratamento. Então, a ciência, ela transita muito dessa forma. Eu estou vivendo isso no nosso Câncer Tera, de abordagem teranóstica de câncer, onde a gente trabalha só com pacientes. Num primeiro momento é isso, até a gente ter ideia de onde ele... E tem um outro detalhe, Nelson, que eu não sei se é verdade, você pode confirmar. Aparentemente, o imatinib era uma droga muito tóxica em modelos animais. Por alguma razão, ele funcionou muito melhor no modelo humano do que nos modelos animais. Por isso que, às vezes,
dá um pouco de preocupação de você ser muito rígido nessa questão da pré-clínica, né? Básica, pré-clínica e clínica, porque às vezes você pode jogar fora algo que funcione muito bem, né? Mas o fato é que, como as taxas de resposta hematológica, que era o que se via no início, em um mês eram quase de 100%, o que aconteceu foi muito interessante, que foi para o estudo de fase 3, em que eles queriam 1.000 pacientes, não houve nenhuma dificuldade de recrutamento, porque já tinha caído na mídia o que estava sendo visto com o medicamento, de modo que, quando eles abriram a inscrição, na verdade, já tinha uma fila de espera de muito mais do que 1.000 pacientes se candidatando para entrar no trial, e o período de inclusão de pacientes foi curtíssimo, foi de poucas semanas, apenas para eles conseguirem dar vazão a registrar e fazer os exames pré-clínicos de tudo. E aí, realmente, foi essa transformação que você está dizendo. E, no início, nós nos olhávamos e olhávamos os artigos e pensávamos, será que é isso mesmo? E depois da gente convencer, houve toda essa dificuldade de convencer as autoridades regulatórias de que, de fato, isso era uma revolução que estava acontecendo. Isso que eu ia pedir para você contar um pouquinho essa nossa saga, né? Como é que foram esses primeiros anos do ano 2000, né? Porque é uma nova era. O imatinib não é só uma nova era de droga, é uma nova era mesmo, porque começou no milênio, no novo milênio, né? Então, Uma mudança de paradigma no uma tratamento, né? mudança de paradigma, um novo século, um novo milênio. Agora, a saga no Brasil não foi tão simples assim. O Nelson pode contar um pouco, porque a gente viveu meio junto isso. Eu acho que no mundo inteiro houve também uma questão de que o preço do medicamento era muito elevado. Ele diferia muito do custo de medicamentos tradicionais de quimioterapia. E os órgãos reguladores estavam preocupados com os custos disso, embora seja uma doença com relativamente baixa incidência, de modo que o número de pacientes não era tão grande, mas, calculando com a perspectiva de uma vida prolongada, havia, de fato, essa preocupação. Aqui no Brasil, nós encontramos um ambiente mais adverso ainda. Não era só o imatinib. Havia uma preocupação dos órgãos reguladores e também do Ministério da Saúde de que autorizar a entrada de medicamentos como anticorpos monoclonais e inibidores enzimáticos iria representar um aumento de gastos excessivo na área de oncologia, com prejuízo para outras áreas da saúde. E, na prática, o que acontecia é que eles eram muito refratários à aprovação de novas drogas em geral, tanto na nossa área de hemato como em tumores sólidos. E isso, durante um período, foi muito duro para nós, e naturalmente mais ainda para os nossos pacientes, porque nós comparecíamos a congressos internacionais e praticamente tudo que estava sendo já administrado como rotina, como primeira opção de tratamento que a gente via nos países desenvolvidos, não tinha sido sequer aprovado no Brasil. Foi um processo de convencimento que passou, que foi um trabalho muito bonito e muito correto, devo dizer, testemunhar aqui, que foi desenvolvido pela própria empresa Novartis, que era a lançadora. Ela criou um comitê médico que seria o responsável pela introdução do medicamento no país e deu total autonomia ao comitê médico para liderar todo o processo educativo e as iniciativas científicas que viriam acopladas. Havia inúmeros desafios, porque logo se percebeu que a doença entrava numa faixa em que ela era indetectável clinicamente, eram necessários métodos moleculares para o seu acompanhamento. Os critérios de acompanhamento molecular foram sendo desenvolvidos ano a ano, foi um período também muito intensivo e quase que emocionante, que iam surgindo novos guidelines e iam estabelecendo a correlação entre os critérios clínicos, moleculares e parâmetros de resposta. E foi necessário criar uma rede de laboratórios moleculares no Brasil, que nós ainda não tínhamos. Mas esse processo foi progredindo à medida em que a droga foi, de fato, mostrando seus resultados, quando todos nós começamos a utilizar
dos nossos pacientes, e, a partir daí, houve um acúmulo de evidências que foi levado às autoridades e que terminou virando esse jogo a favor não só da aprovação, como até, de forma surpreendente, num determinado momento, o Ministério decidiu que iria encampar a distribuição do medicamento pelo SUS. É isso mesmo. Eu acho que eu teria dois comentários do que você falou. Um, que a Kátia pode contribuir bastante, que foi a estandartização dos laboratórios, porque cada um fazia também essas medidas moleculares de uma... A gente viveu bastante e tem a história do RNI, por exemplo. O tempo de atividade de protrombina no passado, cada um fazia de um jeito. Até que estandartizaram e hoje RNI, em qualquer lugar do mundo, você consegue entender. A mesma coisa aconteceu com esses métodos moleculares. Eles começaram muito diferentes em diferentes centros, né? Aí houve uma influência muito grande do grupo da Austrália, por exemplo, né? E acho que a Kátia foi uma das que treinaram nesse grupo de pessoas, que o Israel e outros. Então, essa estandartização foi muito importante. E a outra que você falou, que eu acho que é uma coisa que a gente pode celebrar, que foi o dia em que a gente conseguiu fazer com que o Ministério da Saúde autorizasse contra a vontade. Eu acho que a gente não pode fulanizar, e nem vamos fazer isso no nosso podcast, mas não havia no Ministério da Saúde nenhuma boa vontade de aprovar isso. Isso foi feito por um grande convencimento, um grande trabalho técnico e um grande trabalho político também. E acho que nós tivemos um papel importante nesse momento aí, porque o Ministério da Saúde se viu quase que obrigado a aprovar por tudo que a gente mostrou, não tinha como dizer não, né? E acho que se a gente falar do preço do imatinib hoje, perto do preço dos remédios que estão chegando, era quase nada, né, Nelson? Era caro. Nós estamos falando aí de $2, $3 mil por mês, né? Mais ou menos, né? E hoje você tem remédios que custam milhões de dólares que estão chegando. Então, é tudo muito relativo. O transplante, quando começou, era caríssimo, hoje é acessível. Então, tem muito disso, a gente vive isso. Mas eu me lembro muito bem o dia em que a gente conseguiu, no Ministério da Saúde, ter essa aprovação. E aí já tinha passado, obviamente, pela Anvisa, e a questão técnica já não era mais uma questão importante. A questão mais importante era a questão política e econômica, sem dúvida nenhuma. E o Ministério chamou para si, colocou isso como uma atividade estratégica, viu, Kátia? Hoje é diferente, hoje eles distribuem o remédio. Naquela época, eles passaram a pagar como uma atividade estratégica e até um certo ponto onde eles começaram a comprar. Bom, aí chegaram os genéricos, aí é uma outra história mais recente que a gente vai falar daqui a pouco. Mas que aí aumentou muito o volume de paciente, né, também, né? Depois, como teve uma grande resposta, né? Então, acho que chegou um momento que eu acho que o Ministério teve que tomar essa decisão de poder centralizar a compra, porque o número de pacientes aumentou muito, né? Ao longo dos anos aí, né? Além mas eu acho que teve uma coisa virtuosa nisso, não sei a posição do Nelson, que foram criados os centros de referência. Não é que o paciente ia para qualquer lugar. Então, exato. nós demos a nossa cota de responsabilidade nisso, dizendo, olha, vocês podem bancar que nós vamos cuidar dos doentes do outro lado e cuidar em centros de referência. Né? Quer dizer, não deixar solto. Deve até registrar, inclusive, a liderança do Kahneman e do Pat Quinn, resultaram na instalação na Unicamp e na Universidade Federal do Paraná de dois grandes ambulatórios e laboratórios que se tornaram centros de referência na INC, liderados pela Kátia e pela Vaneusa. Depois, no Rio, veio Carla, acompanhada também da Ilana na parte molecular. Veio um grupo molecular em São Paulo, com Israel, com Mônica, de modo que essa nova geração criou, de fato, uma rede
que permitiu absorver, acompanhar os pacientes, criar uma referência para todo o Brasil poder se informar, poder discutir, poder aprender como instalar os seus centros. E mais do que isso, nós ganhamos credibilidade para poder entrar em grandes estudos internacionais de novas drogas, do próprio imatinib e da segunda geração de inibidores. Tanto assim que vários desses estudos vieram a ser publicados no New England, na Blood, com a participação, com a coautoria de autores nacionais e com a participação de dezenas de pacientes brasileiros tratados por essas pessoas. De modo que, de fato, é um legado muito bonito que foi desenvolvido a partir dessa proposição de um trabalho muito ligado à academia, que é uma característica da hematologia brasileira. O Nelson, essa questão da padronização do PCR, da qualificação dos centros, foi uma coisa muito importante, assim, porque a gente não tinha, na época, constituído os grupos de pesquisa. Começou justamente na época desses estudos, né, dos ITKs de segunda geração, que os centros de pesquisa começaram a se organizar. A gente não tinha essa cultura antes aqui no Brasil, né? Então, todo mundo começou do zero, todo mundo aprendeu, né, foi ganhando conhecimento, e a padronização, eu me lembro que a gente começou a fazer reuniões com a Noemi, que era do grupo do Dr. Pasquini, que ela foi uma das pioneiras, porque ela trouxe a técnica que o pessoal do Hammersmith fazia, e trouxe os plasmídios para o Brasil também. Esses plasmídios que eu usei, a Ilana, e todo mundo usou para padronizar o PCR, né? Aí a gente se reunia, e como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o baseline dos pacientes. E aí a gente teve muito incentivo da Novartis também em relação a isso, porque possibilitou que a gente recebesse treinamento para poder implantar e padronizar a técnica do real time. E a gente daí começou a fazer... teve também uma oportunidade de a gente fazer intercâmbio de amostras para a gente poder criar o nosso fator de conversão do PCR. Então, foi um trabalho assim, que foi feito ao longo dos anos, mas que teve resultados assim, fundamentais para a gente fazer o monitoramento dos pacientes e poder chegar onde a gente está hoje, né? Então, acho que toda essa visão de você ter a doença e fazer, e não só o remédio, mas você prover, né, o global que você precisa para monitorar, acho que foi assim, fundamental. Que foram ganhos secundários importantíssimos que a droga trouxe, e também lembrar o processo educacional que nós desenvolvemos concomitantemente no Brasil, porque no início havia, por parte de todos nós estávamos liderando o processo educacional, mas estávamos ao mesmo tempo aprendendo, muito ávidos por informações. Mas pudemos desenvolver encontros anuais, e até teve ano que foi mais de um, com centenas de hematologistas brasileiros focados especificamente na LMC e em tudo sobre o imatinib, efeitos colaterais, forma de administrar, problemas de adesão ao medicamento, toda a parte de acompanhamento molecular. Tudo isso foi sendo desenvolvido ao longo daqueles primeiros anos em que a droga apareceu aqui, e, de fato, trouxe um avanço enorme, como a Kátia estava dizendo, na instalação de grupos de pesquisa nas diferentes universidades, que propiciaram, acho que, um aumento substancial da capacidade científica, capacidade crítica do grupo de hematologistas brasileiros. Eu queria colocar duas coisas. Uma é a absoluta aleatoriedade da dose de 400 miligramas. Ninguém sabia direito, né, Nelson? Se é 400, 600, 800. Isso daí muitas vezes acontece. O pessoal fala, por exemplo, do rituximab. Por que é 375 miligramas por metro quadrado? Porque é o que o laboratório tinha de dose e dividiu pelos doentes e dava essa dose. Ficou essa. Nunca foi testado assim de maneira definitiva. E a gente vivia assim em drama. Qual é a dose? Qual é a dose nos doentes de alto risco, etc. Então, isso era uma coisa extremamente importante que acontecia, e esses encontros discutiam tudo isso, né? A questão dos efeitos adversos, e a gente foi aprendendo. E a outra coisa que é bom lembrar como um fato histórico é o estudo IRIS. O estudo IRIS é dos raros estudos, né, com crossover, o estudo parou no meio.
por conta da superioridade do imatinib sobre o interferon, né? Outra coisa importante lembrar historicamente é que o imatinib foi aprovado pelo FDA sem estudo de fase 3. O estudo de fase 3 foi posterior. Isso é muito raro. As agências regulatórias, normalmente, elas exigem estudos de fase 3, particularmente naquela época. Hoje a gente até vê um ou outro em doenças raras e tal, que é muito difícil de você fazer estudo clínico controlado pelo número de pacientes, mas o estudo IRIS ele foi posterior à introdução do imatinib nos Estados Unidos e na Europa também, a EMEA também. Então, tem vários elementos históricos interessantes nisso, né? Que você ter autorização e ter um estudo que para o crossover foi o jeito do pessoal passar todo mundo para o imatinib, né? Porque ninguém passava para o interferon, né? Bom, Acho que sobrou 3% no grupo de interferon só. pois é. Então, gente, eu acho que o tempo passou assim, caramba, muito rápido. Bom, eu queria dar a palavra para o Nelson para ele fazer as considerações finais dele em relação a isso, em relação a esse número histórico que nós estamos fazendo, esse podcast histórico, e agradecer o convite a mim feito pela BHH e a Kátia também, que está comandando o grupo de LMC no Brasil hoje. Hoje tem a Fundação de Leucemia Mieloide Crônica no mundo, que os brasileiros participam, enfim. Eu acho que hoje o Brasil vive um outro momento, né? E o protagonismo hoje é absoluto, né? É isso. Nelson, por favor. Eu vou encerrar lembrando de um comentário que eu me lembro que, ainda quando eu era residente, o professor Halley fez numa sessão de serviço. Ele era muito espirituoso e fazia comentários muito divertidos. E ele disse assim: daqui a 20 anos os médicos vão rir da gente. Ele: como assim vão rir da gente, professor? Eles vão achar graça que a gente usa veneno para tratar as doenças. E os quimioterápicos são venenos do ciclo celular, e havia já nessa época a consciência da necessidade de terapias seletivas para a célula doente, para a célula neoplásica. A consciência já existia, mas era uma coisa totalmente sonhada. E, primeiro, com os anticorpos monoclonais, surgiu uma coisa que já assinalava esse caminho, mas o imatinib foi finalmente o medicamento que veio a atingir especificamente o alvo molecular, que é o motor do desenvolvimento oncogênico, que é como ocorre na LMC, de modo que foi um marco extraordinário, que vem sendo perseguido. É verdade que ainda não pôde ser reproduzido com todo esse sucesso em outras doenças, mas o fato é que vários inibidores enzimáticos estão sendo usados em várias formas de neoplasia. Até ontem, eu li no jornal, muito rapidamente, que foi aprovado um tratamento para tumores cerebrais que é baseado no inibidor enzimático. Só não é uma tirosina-quinase, e, se não me engano, é uma hidroxigenase, uma outra enzima. Mas a ideia é a mesma, um alvo molecular que age no metabolismo da célula neoplásica e propicia a sua proliferação. De modo que o imatinib realmente é o marco fundador dessa nova era. É possível que a catinha venha ainda a vir daqui a 20, 30 anos, a gente tratando todas as nossas doenças somente com drogas seletivas para alvos moleculares. Sim, é muito oportuno lembrar esse momento. Foi um momento quase que mágico que a gente pode testemunhar com um trabalho extraordinário que foi feito em área básica e em área clínica, e foi um prazer para mim ter participado disso tudo. Obrigado, Kátia, pelo convite. Obrigada, Nelson. Foi um prazer. E como você falou, a gente espera que um dia a gente consiga ter, né, as drogas altas para tudo, né? Mas mesmo na LMC, a gente tem até paciente hoje em dia sem tratamento. Então, eu acho que o nosso esse trabalho inicial do imatinib, ele se mostrou extremamente bem sucedido,
há 20 anos atrás, a gente não imaginava que a gente um dia poderia parar de tomar essas medicações, né? Que alguns pacientes poderiam potencialmente ficar livre de terapia. Então, acho que a gente vai, conhecimento vai vindo e a gente vai melhorando, né? Toda essa sequência aí, cada vez melhor. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.